Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Sexta-feira, já aconteceu o eclipse, eu não vi absolutamente nada aqui em Porto Alegre. Se você conseguiu ver onde você está na sua cidade, já que nós entramos no ar em todo o estado do Rio Grande do Sul com nossa Atualidades Pampa, por favor, contribua, nos conte o que você conseguiu ver ou não, já que Porto Alegre estava, e algumas cidades do interior, está na lista daquelas que teriam condições de assistir alguma coisa do grande, maior eclipse da Lua. Pois a Freeway continua dando pano para manga, ou seja, além dos buracos, ela dá pano para manga, porque estão mexendo nas coisas, nos documentos da Freeway, e sabe-se que a renovação do contrato da Freeway, aquele outro, né, o passado, esse, gerou 72 milhões em lucro irregular à Concepa. É o que o Tribunal de Contas da União está divulgando. E também, hoje nós temos notícias sobre a ANAC, que é uma das empresas ou das associações mais queridas pelo Gustavo Vitorino. E o que mais nós teremos aqui de assuntos destacáveis, ou pelo menos faláveis, nesta sexta-feira? A gente está querendo saber o que disse Marina Silva. Marina Silva falou muito bem na Federação hoje. Marina Silva é a pré-candidata à presidência da República que fez a sua participação na Federação hoje. E ela falou, a Marina Silva que eu ouvi falar na Federação no ano de 2014 não existe mais. Existe uma Marina Silva que não lê mais o que diz, sabe o que quer, né? Falou sobre todos os, assim, sem citar nomes, mas falou sobre todos os seus projetos, educadamente, e o principal deles é sobre a educação, de onde ela é oriunda. E falou também sobre os 8 segundos que ela terá de televisão, dividido em 2 momentos, um de manhã e um à tarde. Então, ela disse que de manhã ela vai dizer, eu sou Marina, e de tarde ela vai dizer Silva, porque ela não vai poder falar absolutamente nada. Criticou bastante esses arranjos dos partidos, criticou bastante o não fazer nada. Ela tem muitos projetos, obviamente, né? E ela se diz, e é verdade, ela diz que ela não tem, em outras palavras, não diz outra palavra, né? Mas que ela não tem rabinho nenhum, não tem sombra alguma e tal, e não falou mal de ninguém, tá? Mas falou muito bem, mostrou, foi lá, vendeu o peixe dela muito bem, com a Federação lotada, com o discurso de Marina Silva. Mas com o jeito dela, educado, gentil, doce. O ex-governador e ex-senador Pedro Simon estava lá, porque eles são amigos pessoais, né? E quando ela falou em quem seriam as pessoas que ela escolheria, ela citou que ia, principalmente, escolher e aceitar pessoas, né, que fossem sugeridas, que tivessem uma ficha limpa, que deu como modelo o ex-governador Pedro Simon. Nunca esteve envolvido em nenhum escândalo. Exatamente, é o que ela diz, como ela nunca esteve envolvida em nada. E eu perguntei para algumas pessoas sobre o que foi dito, o que tem sido dito aqui, que o marido vai acabar atrapalhando. As pessoas dizem que isso é fake news. Todas as pessoas com quem eu falei, o que foi dito lá, ela não tocou no nome do marido, não falou em absolutamente nada, só disse que ela é uma mulher que não tem problemas, não tem ficha suja, não usou esse termo que está usando sou eu. Mas foi uma brilhante apresentação de Marina Silva, centrada do começo ao fim, depois respondeu perguntas dos participantes, perguntas bastante expressivas e muito objetivas, e ela respondeu todas. A senhora tem boa memória, a senhora deve lembrar do que eu disse há uns 2 ou 3 meses atrás, praticamente eu repeti as suas palavras. Exatamente. Aí o senhor Gustavo Vitorino, como sempre, debochou de mim. Não sei por quê. Mas eu pedi para o não dar bola para eles. Obrigado. Porque tu sai vencedor, então. Falando em fake news, hoje ficou
provado de que é fake news. O Instituto Paraná Pesquisas também já se manifestou, porque está rolando no WhatsApp que o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, ficaria na frente, inclusive de Luiz Inácio Lula da Silva, em todos os estados. Isso acontece no Rio de Janeiro e não em todos os estados. Então o Instituto Paraná já disse que vai atrás, quem é que está publicando isso em nome do Instituto, mas que não é verdade. Que Jair Bolsonaro, então, está na frente de Luiz Inácio Lula da Silva, ele concorrendo à presidência da República também. Então, é fake news, essa pesquisa não existe. E falando em fake news, a Reuters divulgou os países que mais produzem fake news. Em primeiro lugar ficou a Turquia, seguido do México, em terceiro o Brasil e em quarto os Estados Unidos. Mas com a capacidade do brasileiro, nós vamos chegar muito rapidamente a essa liderança. Porque sendo ranking negativo... Essa daí a gente está bem na frente, ocupa os primeiros lugares, primeiras posições. Dona Magda, eu passei o dia impactado com a notícia que a senhora abordou na abertura do programa, a questão da Freeway. Da Freeway. Porque nós temos discutido, às vezes nós também somos críticos, né? Ou nos manifestamos muito fortemente sobre o tema, mas aí emergiram algumas verdades que nos assustaram. Na verdade, o que aconteceu? O TCU foi fazer uma investigação através de uma auditoria e os dados que emergiram de lá foram estarrecedores. Mesmo após a tarifa estar reduzida a 50%, ainda assim a tarifa estava superfaturada. E na investigação, a Polícia Federal gravou, fez algumas interceptações. Pois não? Não, eu quero só depois. Tá bom. Fez algumas interceptações e foi criada eu anotei aqui a expressão engenhar, doutor Gustavo, engenhar a margem de custo. Fiquei imaginando que seja engenhar a margem de custo. É um novo verbo, eu não conhecia. Por isso que eu anotei tudo que é uma novidade, Mário. Mas, logicamente, que pela explicação eu deduzi que é exatamente isso. Tu mexe na base que vai levar a uma conclusão equivocada. O cálculo aritmético é correto, mas os números do quais tu alimentaste aquela equação não são verdadeiros, né? Então, aí a senhora já lembrou o primeiro número, que a negociação não se renovou, porque a Concepa não aceitou devolver 72 milhões e reduzir a tarifa para os números efetivos que deveriam ser. Sabe quanto? R$3. E nós ficamos pagando não sei quantos anos aquela barbaridade de valor. Deixa eu te falar uma coisa, Ruxa, que eu escutei hoje, que, claro, continua essa história, quem é que vai assumir a Freeway até fevereiro, até a licitação, né? Realmente se consolidar, porque começa em novembro e acaba em fevereiro. Ontem a gente falou nessa licitação tampão aí, mas parece que a EGR vai conseguir assumir esse trecho da Freeway, né? A Freeway até fevereiro, mas o presidente da EGR já deixou bem claro que não vai diminuir o valor. Que o valor vai ser o mesmo que a Freeway, que a Concepa vinha trabalhando. Então aí eu já não entendo essa conta. Eles estavam lucrando em cima de um valor que a EGR também tá colocando e está dizendo, não tem como ser menos do que a própria Freeway. A EGR agora não tem como manter, né? Não tem como cobrar menos. É diferente, né? Não, eles estavam fazendo um processo de manutenção e tal, com esses R$6 que a gente pagava numa praça de pedágio e R$3 e pouco na outra praça. E a EGR disse o seguinte, não tem como ser a tarifa de que o TCU tinha indicado que tinha que diminuir. Tem que ser a mesma tarifa que a Triunfo Concepa usava. É que eu entendi, me corrija se eu estiver equivocada, eles queriam que a Concepa fizesse mais barato porque ela tinha lucrado 70 milhões. Entendeu? A EGR não tem lucro, não tem nada. Carla, eu acho que fica difícil para nós. Acho que fica difícil para nós comparar coisas desiguais. Porque uma coisa é eu fazer a manutenção da estrada, como era o contrato anterior, onde eu tenho previsões de alargamento, de botar mais casinhas, de oferecer um serviço maior, do que um serviço emergencial que é só, como está sendo proposto agora, só tapar os buracos e limpeza. Serviço de limpeza. Mas ele vai continuar o mesmo valor. Esse valor era exorbitante para fazer mais coisa e agora a EGR assumindo. Não, eu não sei de onde tu tiraste os valores, porque está sendo aberta recém a licitação. Não tem licitação. A EGR assumindo, não vai ter licitação. Estou dizendo nesse período até fevereiro. Isso. Não, fevereiro esquece. Fevereiro esquece. Não, neste período de transição já está, a notícia ontem era isso, é que está sendo lançada uma licitação para que empresas se candidatem. Mas a notícia está se trabalhando a partir de fevereiro.
Não, até fevereiro. 2 licitações. Uma licitação estadual e uma federal. Que é essa que eles vão fazer ainda, vão lançar o edital. Exatamente. Só que essa licitação relâmpago até fevereiro, o que ia acontecer? Se a EGR assumir o trecho ali da Freeway, essa licitação para de valer. E parece que as negociações avançaram e que a EGR realmente vai ficar com o trecho. Então, essa licitação, pelo que eu estou entendendo, não vai acontecer. A minha dúvida é por que eles vão continuar cobrando a mesma coisa que a Triunfo Concepa cobrava se esse valor estava errado? Eu não consigo entender essa conta. Tu consegue, Vitorino, me explicar? Eu estou me segurando para não falar o que eu sei do que está acontecendo nos bastidores da então Freeway. Fala, por favor. Porque... Não. Depois eu vou ter que soltar ele lá. Não, fala. Tem que soltar ele. Tem que contratar o doutor Russo depois, porque vai chover de processo em cima de mim. Capaz dele ficar na mesma cela. O que está acontecendo é de uma podridão, de uma sujeira que vocês não imaginam. A disputa de beleza pela Freeway, a disputa por essa rodovia é uma guerra política de bastidores que envolve jogo sujo e agora envolve também o TCU. Por que eu digo isso? Porque o Tribunal de Contas da União está preocupado com o pedágio da Freeway, com a ANS fazendo o diabo no país, a ANAC fazendo o diabo no país. As tarifas apresentadas por planilhas que eles mesmos preenchem. E aí, o Tribunal de Contas da União está preocupado com a Freeway. Nós temos dezenas de outras rodovias com pedágio muito mais caros que a Freeway, rodovias muito piores que a Freeway, com pedágios muito mais caros. E o Tribunal de Contas da União não está dando bola para isso. Os reajustes dos planos de saúde, o que a ANAC está fazendo, a última agora, é de entorpecer, envolvendo o transporte aéreo no país. Sabe? E eu não vejo o Tribunal de Contas da União atrás disso. Ele está preocupado com a Freeway. Aí publica não sei o quê, divulga não sei o quê, porque a tarifa, porque falta isso, falta aquilo. E distrai, né? Vocês não estão sentindo o cheiro do que está acontecendo na Freeway? Porque o cheiro é ruim. O que está acontecendo é ruim e exala um cheiro muito ruim. Aí vem o DENIT, esse órgão que... O DENIT agora só quer saber de multa. O negócio do DENIT agora é botar radar e multar. É, porque você sabe, né? As empresas de radar, aquela coisa, licitação, DENIT, né? O DENIT agora está preocupado em multar, porque recebeu autorização para multar. Tem a Polícia Rodoviária Federal, a DENIT, todo mundo multando. Aí vem contrato emergencial. Contrato emergencial é o primeiro passo para sacanagem. Todo mundo sabe disso. Metade das ações por improbidade administrativa tem a ver com contrato emergencial, sem licitação. Então, a divulgação desses valores, para mim, chega a ser até imoral. Porque estava cobrando a mais, muito bem, não tinha ninguém fiscalizando? Deixaram para fiscalizar agora que entregaram a coisa? E para o contrato emergencial, teria que devolver dinheiro? Peraí, e a ANEEL que autorizou um reajuste ilegal nas tarifas de energia elétrica no país, gerando um rombo de quase 8 bilhões de reais e que nenhuma operadora devolveu. Cadê o Tribunal de Contas da União? Gustavo, desculpa eu te interromper, mas eu não queria sair do DENIT, porque o Chicão também quer dar a opinião dele. Não, eu estou tratando o mesmo assunto. Não, eu sei, mas senão daqui a pouco as pessoas se atravessam. Dona Magda, eu queria dar 2 drops curtos, contundentes e fortes. Um fashion e o não fashion. Vamos por não fashion primeiro. A discussão da Freeway, eu acho uma chinelagem total. Por que é uma chinelagem? Veja só, o carro nacional mais ou menos legal no Brasil é 60, 70 mil. Mano, o cara vai lá, compra, ele paga 6 pau de seguro, ele paga 4 mil de PVA, ele paga horrores de multa, só um estacionamento num shopping é 15 reais. Aí discute o valor da Freeway, o nosso pedágio, o pedágio mais barato do mundo. E a Freeway é um exemplo de rodovia. Tem a Secolcep, PGR, blá, blá, blá. Eu acho que discutir sobre Freeway, numa parte o Vitorino tem razão. Tem outras coisas mais importantes para discutir. Opinião minha. E agora o Drops Fashion. A Maria voltou. Quem é a Maria? A Maria, além de ser minha amiga, é a maior cabeleireira de Novo Hamburgo. Curte o nosso programa. @cabelosmariaNH.
é o Fashion em Novo Hamburgo, que vai um beijão para Marina e para Betina, que é maravilhosa, que é única no Vale do Sinos. Dona Magda, eu não posso deixar de fazer um fechamento nem manter o assunto, porque não é porque uma coisa está errada que outras estão erradas que eu não vou deixar consertar uma. Há um inquérito muito sério da Polícia Federal, há intercepção telefônica, há diretores combinando tarifa. Só porque a Freeway está boa, eu não vou concordar em ser roubado. Então eu discordo veementemente. Mas não é caro, então não entra na Freeway, vai na Estrada Velha, porque esse pedágio não é caro. Mundialmente os pedágios são muito mais caros e detalhe, a Freeway tem uma coisa, ela te toma aqui na entrada e depois no meio. Na volta, não. Os outros pedágios, quando tu vai na Twin Pike, quem conhece aqui, o Vitorino sabe, de Miami ou Orlando... no interior de São Paulo. É toda hora em 2 em 2 quilômetros do pedágio. Eu não acho caro pelo Não, mas nós não estamos discutindo caro, é que há um cálculo de custo. Há um cálculo de custo. Não é se é caro ou barato, e sim um cálculo para uso. Agora eu vou cobrar mais porque mas ninguém vai cobrar mais. Mas como que não? O inquérito é isso. O inquérito está usando... Isso já foi. Mas é disso que nós estamos dizendo. Para mim, não gera credibilidade. Eu também. Não estou conseguindo entender. Porque se esse cálculo de custo... Aí a suspeição é pessoal de vocês. Não, é uma suspeição. É pessoal de vocês. Porque esse cálculo do Tribunal de Contas da União aplicado em outras rodovias para todos os pedágios brasileiros, então. Então, porque o inquérito é da Polícia Federal. Quem afirma o superfaturamento é o Tribunal de Contas da União. E eu estou dando a notícia. Quem lançar suspeição sobre isso é uma suspeição pessoal. Então, que seja da Carla, e eu quero deixar bem claro, que seja da Carla e que seja do Vitorino. A minha suspeição partiu no momento que o presidente da EGR, assumindo a Freeway, disse que tem que cobrar o mesmo valor que vinha cobrando a Triunfo Concepa. Então, por que o presidente da EGR acha que tem que cobrar o mesmo valor que a Triunfo Concepa cobrava, se vai, inclusive, prestar menos serviço do que a Freeway... Nesse sentido, a Carla tem razão. Essa é a minha dúvida. Por que precisa a Carla tem razão. Cobrar a mesma coisa? Independente do que está rolando lá, judicialmente, a Carla quer objetivamente, como... usuária, ela quer saber por que eu vou ter menos e vou pagar o mesmo preço. Objetivamente, ou se tivesse a mesma coisa, por que tem que ser o mesmo preço? Se o TCU dizia que tinha que ser mais barato, mas tem que ser o mesmo preço. O presidente da EGR disse que só vai funcionar se for o mesmo preço. Mário Barcelos. Eu não estou entendendo. A picaretagem é muito grande. Quando foi criado, e eu me lembro, o TRU, Tarifa Rodoviária Única, era para isso. Era para isso, para manter. Aí passa a trocar o nome. Era para manter as estradas. As estradas foram construídas por quem? Pelo governo federal ou os governos estaduais. Então, esses mantenedores dessas estradas nossas, como a Freeway, por exemplo, eles não colocaram nada. Eles pegaram a estrada pronta, feita, só para recapar e para condicionar e deixar ela em condições de circular. Então, o pedágio deveria ser o mínimo possível dentro de regras formadas antecipadamente. E não esses aumentos abusivos que existem por aí. Chega, chinelagem. Eu acho também, as estradas no interior de São Paulo são muito mais caras. Se você pegar um carro, e eu fiz isso muitas vezes, de São Paulo até Ribeirão Preto, você vai pagar uns 5 ou 6 ou 8 pedágios. Ali são 300 também? Campinas é um horror. Campinas é um horror ali. Vai até a fronteira, vai pra Ponta del Este, que tu leva de pedágio até Pelotas. Pelotas são 4. E uma estrada horrorosa, sem acostamento, nada. Mas eu quero dizer para vocês que as estradas são federais, as estradas, construídas com o nosso dinheiro. Você constrói e dá pro camarada explorar. É isso que eu não consigo entender. Sabe, com o passar dos anos eu estou emburrecendo. Manutenção, Mário. A BR-101 tá ficando acabada também, não tem manutenção nenhuma. É federal, mas o que adianta? Tá ficando cheia de buraco. Mas por que esse imposto que nós pagamos não é usado também para isso? Como era no começo? Deixa eu passar uma informação aqui. Está sendo muito complacente. Daqui a Novo Hamburgo tem 46 quilômetros. Qualquer estrada nos Estados Unidos de 46 quilômetros que liga uma cidade a outra, com esse movimento, teria pedágio. Não tem pedágio. A Chicão, eu acho que o governo não isso aí ninguém fala. Deixa eu só falar uma coisa. O nosso telespectador está dizendo... sem governo. Sem governo. Não tem governo. Quando o governo não manda, os ratos aqui embaixo tomam conta. Começa a disputar... Olha aqui, limpeza e conserto de buracos por conta do DENIT, sem pedágio.
Foi o que diz o nosso telespectador aqui. Não, mas isso aí ele acha que vai ser, não vai ser. Não. É R$ 7,10, era R$ 7,10 em Gravataí, Santo Antônio da Patrulha, não, R$ 13,50 em Gravataí e R$ 7,10 nas praças de Santo Antônio e Eldorado do Sul. Isso, e a renovação da Concepa, não saiu porque a negociação queria os 72 milhões de volta, Lúcio, e que fosse R$3 a tarifa. Tá muito barato esses valores que aquela falou. Se você vai hoje num shopping, Praia de Bela, hoje eu fiquei... 14 pila para ficar lá. Isso que nós tínhamos que bater, que é um absurdo total isso aí. Mas eu quero ponderar o seguinte, peraí, a Concepa, ela não põe reajuste. Ela diz, olha, ela solicita, tá aqui, meu contrato tá aqui. Diz que vai ser tanto. Eu quero reajustar. Muito bem, aí vai para Brasília e lá, não, a tarifa agora vai ser tanto. Isso. Então quem tem que dar satisfação é quem autorizou essa tarifa. Mas é esse o inquérito, Gustavo, que os valores que forneciam para que se aprovasse o cálculo... Sim, mas tem que cobrar isso de quem autorizou, Rúgio. Quem autorizou em Brasília levou essa história. Eu devo não estar me conseguindo explicar porque... O que se discute o preço final. Agora, o preço final ele é calculado cientificamente, o senhor que é engenheiro, tá? Com base em índices de custo. Esses índices que eram adulterados. É esse o inquérito. Se vai dar certo, se não se tem culpado, eu não tenho. Eu estou dando a informação. É um erro, é um vício de origem. Porque ninguém pode produzir os índices para estudar o seu próprio reajuste. Essa sempre foi a queixa da passagem de ônibus aqui em Porto Alegre. Pois é exatamente. Quando o vereador, o Pedro Ruas, dizia, peraí, as empresas de ônibus dão a planilha e a IPTC pimba. Acabar com isso. E acabou. Deixa eu manifestar aqui alguns é o caso da ANAC. Os custos das companhias aéreas, custos de aeroporto. Só pela UAB. Luciano Fontes, se foi superfaturado pela Concepa e condenado pelo TCU, como a RGE, como é que a RGE quer fazer o mesmo? Aí tem gato nesta tuba. Emilson Almeida, concordo com o doutor Vitorino. Se todas as estradas fossem como a Freeway, poderia cobrar até R$15. Veja o ERS 287, aquela que tem 2 pedágios até Candelária. Que porcaria, não foi essa uma palavra que ele disse assim, essa estrada. Aquilo sim é roubo em iluminação, sem iluminação e cheia de buracos. Ando sempre por todo no Rio Grande do Sul, sou motoboy e posso dizer de carteirinha. Concepa fica. KKK, diz ele. E a Cristina... Ah, não, a Cristina é outra coisa. É a fantasia dela com o Mário Barcelos, é outra coisa. Aqui no WhatsApp, boa noite, pessoal. Um abraço para todos. Passei pela Freeway, no final de semana aparece o filme do Walking Dead. Tudo atirado, diz o Gilney Teles dos Santos de Ivoti. Eu vi umas imagens, o lixo tá atirado nas coisas. Não tem mais ninguém olhando. A Enara, oi, até agora o TCU não fez nada, por que só agora? Foi o que o Gustavo Vitorino disse na fala dele. Não. Agora foi noticiado para nós. Não saiu a renovação, porque como esses dados vieram antes da renovação, aquela que seria o mês passado, veio o inquérito, os diretores da Concepa foram chamados para devolver os 72 milhões e baixar a tarifa e não aceitaram e não houve a renovação. Muito bem. Fala aqui. Uma novidade na área cultural. O Quatrilho agora ganhou uma nova adaptação para ópera. A obra, que é de 1985, que conta a história de 2 casais descendentes italianos que viviam no interior do Rio Grande do Sul no início do século XX. A história ficou bem conhecida quando virou filme em 1995, inclusive foi indicada ao Oscar. E agora vai estrear no final de semana no Teatro São Pedro como ópera. Vai ter 2 espetáculos, um espetáculo no sábado às 9 horas. No domingo vão ter 2 sessões, às 6 da tarde e às 9 da noite. E também vai ter uma turnê pelo interior do estado, com várias cidades, como Passo Fundo, Bagé, Pelotas, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Novo Hamburgo. Já que você está falando de eventos, de coisas que vão acontecer, neste sábado, o Eduardo Irigaray, que é um DJ, é um radialista, enfim, estará promovendo um evento muito bacana, até convidou a todos nós,
no 300, Cosmos 300 Cosmos, né? O Chicão tá falando o nome do lugar. 300 Cosmos. Então, ele estará lá e acho que as festas que são conduzidas pelo Eduardo Iligaray sempre são um grande sucesso. Agora? É no sábado? Ele é sábado craque, agora. Ele é craque. Um eletrônico lounge legal, assim. É muito legal. Acho que vale a pena, se você pode, se você gosta, se você curte, vale a pena. É imperdível uma além festa de tudo, é um querido amigo. Eduardo Iligaray. Vou pedir a paciência da bancada 2 minutinhos. Fala, o primeiro é um abraço no Santa Rita, tá um grande amigo lá se recuperando. O Pedrinho Alcântara foi visitado pelo Calil Sebo, eu quero deixar um abraço para eles. Mas peço vênia, dona Magda, porque hoje estou comemorando a saída do meu irmão do hospital. Opa, qual deles? Nós vivemos o gesto. A gente viveu essa tragédia os últimos 30 dias, a gente seguiu firme. Na verdade, meu irmão fez um transplante de medula, mas foi uma cirurgia muito séria. Nós, todos os irmãos, fizemos o exame de compatibilidade. Felizmente, uma irmã nossa deu, né? A minha quarta irmã, de cima para baixo, deu. Fizemos o transplante, ocorreu tudo e hoje ele teve alta. Então, estamos numa alegria comemorando. Meu querido irmão Gerson, que bom que tu está em casa. As fotos chegaram, ele ficou incomunicável, não podia receber visita, nada, e continuará assim mais um período. Mas a família está em festa, estão todos comemorando lá e olha, beijo, vida quando longa. Essa família fica em festa, é praticamente um gigantinho lotado, porque eu nunca vi família. Mas é o renascer, dona Magda. A felicidade bacana, é um troço parabéns, que não existe. Sucesso para ti, que bom. Deus no comando, sempre. Deus está no comando. Olha aqui, eu só completando. É o jantar Old School, lá no Cosmo Dining Room. O jantar Old School, com músicas dos anos 80 e 90. É a 5ª edição, né? E o DJ convidado é o radialista Eduardo Iligaray. Aliás, foi um dos primeiros DJs, Chicão? Foi um dos primeiros DJs a fazer esse estilo de música Remember. Faz muito flashback, mistura com coisas atuais. Que são as coisas que a gente curtiu. E ele é responsável pelo som do Bali High, que para mim é o reduto mais top que tem no Rio Grande do Sul. O cara que não tá no Bali High no verão, ele tá fora. O Ira e o Chicão produziram a Santa Ceia. Santa Ceia, Não, e outra coisa, né? O Iligaray mandou essa informação para nós, porque ele é telespectador assíduo nosso, por isso que ele mandou o convite pra gente e tal. É craque. E falando em quem nos assiste, eu fiquei, digamos, um pouco surpresa, mas agradeço. Quem nos assiste praticamente todas as noites, gosta muito do nosso programa, faz os seus comentários, são o casal Ingrid de Croix, que é cônsul da Holanda, aqui no nosso estado, e seu marido, Thomas Herman, que é um empresário, que ela disse assim: Magda, nós assistimos vocês todas as noites, ou o primeiro programa, ou aquele da meia-noite, que você sabe, né? O programa da meia-noite é este programa que nós levamos até o final, né, a primeira parte, depois nós gravamos um outro pedaço, que eu, carinhosamente, batizei de Rabicho. Dona Magda, paizinho ruim dele, né? Holanda. Holanda, né? Ele não dela. Ela é a cônsul. Ela é a cônsul. Cidade feia, né? Ai, e tal. Um país muito ruinzinho. Eu quero dar os meus parabéns ao doutor Ruschel hoje pela sua elegância. Veio de Polaina hoje. Como Polaina? Mas não tá frio. Veio de Polaina hoje. Cheirolão também, você não viu, ele não mostrou. Mas tá muito... Que sapato bonito. Um dia eu vou trabalhar, um dia eu vou ter o igual. Dona Magda, tu sabe que a gente tem meta na vida. Meu sonho era ser estimado pelo Marne, mas tô longe. Mas eu estou declarando a minha paixão pelo senhor, o meu afeto pelo senhor publicamente. Pois não. Já que vocês estão falando... Só falta bengala. Já que vocês... Parou. Já que vocês estão falando nesse afeto... Parou. Boa noite, bancada. Preciso... Como é que pode isso aqui? Não, e vou seguir as denúncias, então, dona Magda. O seu Marne me apelidou de príncipe submarino. E hoje eu recebi pelo Facebook, quem era o príncipe submarino, um desenho da época de 60. Eu sei. Recebi os desenhos, a história. Eu queria lhe agradecer, viu, seu Mário? Eu queria agradecer toda a estima que o senhor me dedica. Submarino, mais conhecido por goiaba aquática. O goiaba aquática é o seguinte, ó. Vamos lá, a Cristina faz uma análise do nosso programa. Eu tô até com medo de ler. Ai, meu Deus. Preciso confessar uma fantasia que tem.
Passar uma noite inteira com o Marni. Opa! Tomando um bom vinho tinto em um restaurante de Buenos Aires, ouvindo aquelas histórias maravilhosas que só ele sabe contar. Ficaria totalmente embriagada de cultura e sabedoria. Que sonho de homem, um verdadeiro cavalheiro. Pensei que esse tipo estava extinto. Também gostaria que vocês não implicassem tanto com Vitrolino. Adoro quando ele fica indignado. Diz umas verdades que poucos têm coragem de dizer, ainda mais na frente do microfone. Tudo bem que parece mesmo uma vitrola quando se para a discursar, mas tudo que diz é verdadeiro e coerente. Se eu convivesse com ele, dispensaria o Google. O homem sabe tudo de tudo. É impressionante. Já aquele que parece... Ai, não. Ele fala no Chicão, ela não agrada muito ela. Não, acha que ele... Parou, isso que eu tô falando. E acha que tu fala sempre muito mal das mulheres e tal. A Rainha Magda e a Princesa Carla são um show à parte. Sempre ótimas, lindas, inteligentes e muito carismáticas. O Russell, apesar de inteligente e bem articulado, parece um aluninho do primário, querendo agradar a professora Magda. Qualquer dia vai cair da bancada, de tanto que se inclina para ver e ser visto pela mestre. A menina nova na bancada é muito bonita, educada e está se esforçando. Essa é que é a verdade. Um forte abraço a todos. Como é o nome dela, dona? Cristina Miller. Isso porque a Cristina não vi que antes do programa me dirige a dona Magda e diz seja um bom programa, dona. Se a senhora espirrar, dona Magda, já está... Tudo isso eu faço, dona Cristina, antes do programa estar no ar. É bobagem. Cristina, obrigada pelo carinho. Dona Magda, eu só gostaria de rapidamente falar a respeito de um homem que pertenceu à história e que foi muito representativo para Portugal. O senhor Antônio de Oliveira Salazar, presidente do Conselho de Ministros daquele país durante 40 anos, né? Esse homem foi importante. Eu tenho uma biografia, hoje é o dia do falecimento dele, é por isso que eu trouxe, e as pessoas me perguntam, nunca falou no Salazar, fala em todo mundo, não fala no Salazar. Ele foi uma grande figura, atrasou o país durante 40 anos, ele foi um atraso, isso eu vi de muitos portugueses, outros adoravam o Salazar, outros adoravam o Salazar, achavam ele uma figura maravilhosa, ele tinha conceitos religiosos, católicos, né, e muito fortes, inclusive proibiu a prostituição em Portugal, mas continuou tudo florescendo e tudo acontecendo. Mas ele tinha uma frase que eu achava fantástica e eu trouxe essa frase aqui. Sim, acho que não tenho os defeitos do meu povo. Creio também que não tenho as suas qualidades. E abaixo vem em alemão, also fragen wir behandeln, bis man uns mit einer Handvoll ehrlich stopft die Maule, aber ist das eine Antwort. Que significa... Salazar sabia o que dizia, hein? Rein, reich, rein. Não. Quer dizer o seguinte, perguntamos até que nos tapam a boca com um punhado de terra. Mas isto é uma resposta? Isso quer dizer o seguinte, a gente pergunta e ninguém nos responde. Então a resposta é um punhado de terra porque nós morremos. Então nós passamos a vida inteira procurando e perguntando sim, o que é isso, o que é isso, o que é aquilo. Até o momento que nos tapam a boca com terra e aí esta não é uma resposta clara. Então, eu trouxe essa pequena biografia com todos os fatos mais importantes da vida dele, o estudo, faculdade de Direito que ele fez, doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, o senhor Antônio de Oliveira Salazar. Sim, seu Chicão. Quero mandar um abraço ao meu amigo Zé Ricardo, que é um empresário da Zona Norte, é fã do Vitorino, o cara está construindo vários restaurantes na Praça Pan-Americana, diz que o Vitorino tem as portas abertas para ele lá. E esse Zé Ricardo é um cara de rara sensibilidade. Ele esteve em Miami, me trouxe um relógio de presente que está aqui, que se chama, que o Vitorino deve saber, é o Casio Edifice Red Bull. É o relógio que ajudou a Red Bull na Fórmula 1 na telemetria, que é uma das coisas mais importantes na Fórmula 1. Quando o cara fica fora da corrida, só vendo por televisão como é que o seu carro está. E sabe por que o Vitorino tem a ver com isso? Porque o Vitorino tem sempre um patrocínio, uma ligação com a Casio aqui no Brasil. E a Casio é uma das maiores tecnologias do planeta. Eu tenho um relógio Casio excelente. O relógio Red Bull é uma homenagem à equipe que ganhou várias vezes a Fórmula 1. A FIA tem feito anualmente verdadeiros leilões para ver quem vai ser a cronometragem. Da telemetria. A Tag Heuer era única e exclusiva. Aí entrou de 3 anos para cá entraram o Casio e a Ômega.
Então está uma disputa. Exatamente. Está uma disputa interessante. E a Cássio é uma das indústrias japonesas de maior espectro de produtos, porque a Cássio produz relógios de pulso, a Cássio produz sintetizadores eletrônicos. De som, né? Sim, os meus pianos, meus sintetizadores, meus teclados são todos Cássio. A Cássio produz produtos de alta precisão, de medição de alta precisão, produz até mesmo equipamentos médicos. E muita gente confunde a Cássio com a Samsung e acha que a Cássio é uma japonesa. A Cássio é japonesa. E a LG. Assim, confunde porque acha Coreia do Sul. Na verdade, é LG e Samsung, as duas que no fundo tem o mesmo dono, sabe, né? A controladora é o governo da Coreia. LG e Samsung, elas têm as ações, coisa e tal, são as empresas que dominam o mercado de eletroeletrônicos domésticos no planeta. Vitorino, isso falou, mas o mesmo dono, 50% das ações é o governo da Coreia. Importante sobre a telemetria. A Fórmula 1, sem telemetria, o carro não adianta nada o carro correr, porque o box orienta o carro. Quanto ele tem que fazer na curva, quanto segundo, a paragem, tudo. Chicão, eu conversei uma vez com um técnico da Cássio. Ele disse que a medição é em milésimos de segundo. Amigo, 3 dígitos depois da vírgula. Isso em tempo é um sopro. E o piloto? É um sopro. O piloto sumiu. O piloto, para pilotar com aquele gripe, tem que entender também muito de telemetria. Mas ainda deve fazer diferença, porque senão chegaríamos 20, um do lado do outro, né? Faz diferença o carro, claro que faz. O piloto faz a diferença. O piloto faz a diferença. Dona Magda, eu quero tranquilizar a minha querida bancada que manifestou-se preocupada há dias atrás, porque saiu uma decisão do TST concedendo aos funcionários da Petrobras um reajuste que chegaria a 15 bilhões. O número era astronômico e mais do que 15 bilhões, oneraria anualmente 2 bilhões os cofres da Petrobras. O ministro Dias Toffoli concedeu uma liminar, né, adiantando uma decisão, não de mérito, mas que o processo vai sair do TST e vai ir para o Supremo Tribunal Federal, em grau de recurso. Então, como iria provocar danos, um valor desse, depois que paga, provoca não só um dano na empresa, no balanço da empresa, no valor de ações, tudo no mercado todo que iria provocar. Então, ele concedeu a liminar e a matéria vai ir para o Supremo para ser decidida depois quanto ao mérito. Ele só decidiu porque o ministro relator do processo, que seria o Alexandre Moraes, está em férias, então ele, na condição de presidente, ele despachou. Mas está suspensa qualquer decisão nesse sentido de pagamento. Já que tu estás falando sobre o STF e especificamente sobre o ministro Alexandre, Marina Silva, hoje, quando perguntada sobre a formação dos superiores, dos Supremos, enfim, ela disse que jamais, que ela acha completamente errado, não foi essa palavra que ela usou, absolutamente, que ela foi muito gentil e não citou nomes, enfim, dizer que quem foi secretário, quem foi ministro, enfim, quem está dentro do governo jamais poderia ser conduzido e virar ministro do STF, que com ela não será assim. Aí o Toffoli também rejeitou o pedido de liberdade de Eduardo Cunha. Exato. Então ele resolveu, disse que não tinha urgência e mandou para o relator, que é o ministro Edson Fachin. Então também o Toffoli aí nesse que na verdade a condição dele de estar na presidência, porque a Carmen Lúcia é outra notícia, está na presidência do país, né? Então ele está na presidência, então ele tem que despachar questões urgentes, né? Questões urgentes, questões novidades, emergentes. E não soltar alguém por... A Lúcia hoje fez um discurso na Associação Comercial do Rio de Janeiro, se diz muito preocupada com a situação atual do Brasil, em especial que as pessoas elas estão com muita raiva, estão agressivas. Estão agressivas, estão uma contra as outras. Então ela disse que realmente a situação do Brasil é muito preocupante, que ela vê a situação do Brasil muito preocupante. Eu fiz um comentário hoje na Rádio Pampa sobre esse tema e olha, choveu mensagens lá, não achei que fosse... Eu tenho comigo de que o processo de polarização se tornou extremo no Brasil. E eu tenho um cenário na frente que me assusta. Porque eu ainda acho que vão soltar o Lula a qualquer momento. E acho que também ele vai conseguir uma liminar no Tribunal Superior Eleitoral para se candidatar.
E aí é que vem o meu medo, porque vai se ter uma polarização da extrema-direita com a extrema-esquerda. E em o Lula vencendo, a direita, hoje representada pelo Bolsonaro, não vai aceitar. E o Bolsonaro vencendo, a extrema-esquerda vai acionar os seus dispositivos aparelhados ao longo de muito tempo. Eu temo muito o que vai acontecer com o Brasil a partir de janeiro, se nós tivermos eleições polarizadas. Eu acho que a ausência do Lula é uma necessidade, porque a ausência do Lula na eleição vai dar chance de outros candidatos, que não o Bolsonaro vencer. Porque o Lula solto e concorrendo, minha opinião, eu acho que o Bolsonaro ganha. Porque vai dar uma bagunça, né? A programação dele já é... E eu sempre disse aqui que quem vai eleger o Bolsonaro é a esquerda. É o PT, é o Lula, é a Gleisi, é essa turma. Eles que vão eleger o Bolsonaro. E o Bolsonaro vai ter um cenário na frente muito complicado, porque ele tem uma rejeição da imprensa brutal, a rejeição da imprensa, um alinhamento. Ele já sofre ataques agora, imagina se ganhar a eleição. E diante desse cenário, o Bolsonaro é um homem duro. Ele vai recrudescer. Ele vai recrudescer. Ele vai chamar comandantes militares. Outra coisa que o Bolsonaro certamente vai fazer em vencendo a eleição, vai substituir a cúpula militar, porque a cúpula militar hoje tem um processo de alinhamento que também não agrada a ele. Ele não diz isso, mas isso é sabido de bastidores. Ele acha que hoje os comandantes militares brasileiros são muito mansinhos, digamos assim, e ele quer recrudescer. Ele vai ter que recrudescer porque o Congresso vai ser majoritariamente contra ele. E ele vai precisar fazer reformas muito profundas para mudar o cenário que está aí. Porque não se muda 13, 14 anos de aparelhamento da máquina, aliás, mais de 20, porque vem do tempo do Fernando Henrique. Essas agências, essas barbaridades se criou aí, os que eles chamam de movimentos sociais, e tudo isso aí, o Bolsonaro, para mudar isso, vai precisar recrudescer. Então, desde já, eu tenho a preocupação com um cenário muito nebuloso para o Brasil a partir de janeiro. E se o Lula for solto e vencer, bom, aí vai acabar para o Brasil. Deixa o Mário falar. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão embasado nisso que o Vitorino falou, com muita propriedade. O Vitorino colocou com precisão exatamente o perigo que nós temos. Mas surge no meio de tudo isso um candidato que tem o apoio dos banqueiros. É um candidato muito forte, terá o maior tempo de televisão, que eu sou o Geraldo Alckmin. Então, já existiram reuniões muito fortes em São Paulo, junto com os banqueiros que vão dar o apoio total e integral ao Alckmin para que ele mantenha o mesmo status dos bancos no Brasil, porque o Banco do Brasil é um negócio espetacular, né? Os bancos faturam como em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos, os bancos faturam é o maior lucro do mundo. Os bancos brasileiros. Em termos proporcionais. Né? Sim, claro, óbvio, né? Então, eu quero dizer para vocês que o Alckmin seria ou será, não sei o que vai acontecer, uma outra alternativa dita de centro, que de centro ele não é, dita de centro com o apoio dos banqueiros. Então nós vamos ter uma eleição muito difícil, muito disputada, com muito fake e vamos ter, como disse bem Vitorino, grifando o que ele disse e sublinhando, teremos problemas seríssimos. Que Deus proteja o nosso país. Eu acho que não vai ter nada disso. Eu acho que o Lula não sai da cadeia. A minha opinião, PT fica embaralhado, não tem candidato, lança um candidato de última hora que não vai ter força política nenhuma e nem no voto, Bolsonaro ganha e termina essa bagunça toda. Dona Magda... Mas tu acha que vai ser o Bolsonaro, mas tu acha que o Bolsonaro vai sair aprovando tudo? Não, mas eu acho que só a figura Bolsonaro já cria uma certa... Ela é impactante no que diz respeito... que dá medo. Essa corrupção, essa sacanagem toda que tá aí. Um texto do parlamento brasileiro responde a processo na justiça, Chicão. O país é habitado por ratazanas. O ex-ministro Afonso Camargo, lembra? Do Paraná, ministro dos Transportes, disse, olha aqui, ó. Meu amigo. Olha aqui, ó. Metade desses que estão lá em Brasília vão lá para fazer negócios. O Lula mesmo disse, nós temos mais de 300 picaretas no Congresso Nacional. Na verdade, eu acho que nós temos que aqui começar a nos preocupar. O Chicão se manifesta como um torcedor, né, que eu respeito muito, mas eu acho que nós temos que nos preocupar um pouquinho mais com os conteúdos programáticos e com a reabilidade
da possibilidade das coisas. Por exemplo, se tu não construir alguma harmonia no Congresso Nacional, só com ditadura, pessoal, só fechando o Congresso. Não adianta nós chegar e dizer, não, ele vai mostrar que o caminho é bom, é esse, se não fizerem, a culpa é dos deputados. Ora, qual é o deputado que vai estar com medo de ameaça, com medo de coisa? Nós temos que começar a pegar um conteúdo realmente programático das soluções para o país que estão vindo. E isso passa para todos os candidatos, não é só ele, né? Trazer soluções de como pretende terminar com 14 milhões de desempregados, como pretende terminar com esse déficit impagável que é gerado mensal de gastar mais do que arrecada. Essas questões, tu vê, já estou no terceiro, já ouvi o terceiro ou quarto candidato à presidência e ninguém fala, né? Porque a gente está vendo, é um discurso, entendeu? Então nós vamos imaginar que quem ganhar, que tenha a varinha mágica e daqui a pouco tudo se resolve. Só varinha mágica. Para quem gosta. Fala, querida. Para quem gosta de fotografia e arte, temos aqui em Porto Alegre a mostra Traços, Influências Minimalistas, da fotógrafa Salete Domingues. Ela pode ser visitada no Café do Porto, na Padre Chagas, aqui em Porto Alegre, até o dia 7 de agosto. E as obras vão estar à disposição para quem quiser adquirir. E o valor arrecadado, parte do valor arrecadado, vai ser doado para o asilo Padre Cacique. Padre Cacique. Já que você está falando de artes, deixa eu fazer um gancho aí e relembrar que falei há um tempo atrás aqui que o Marx está com a exposição do Fernando Baril. Fernando Baril está fazendo uma exposição comemorando seus 70 anos de vida. E já está tendo muita polêmica. Por quê? Porque o Baril tem um quadro que ele fez do laçador vestido de prenda, né? Porque foi a época dele, que ele foi em 95, eu acho isso, foi produzido em 95, por uma exposição homônima, né? A arte vê a moda. Então ele botou um vestido de prenda, mas botou no laçador. Assim como ele colocou numa outra época, numa outra exposição, pinturas dele de 1966, 96, que mostram Cristo numa mistura com Shiva. Então é um Cristo na cruz e depois todos os braços da Shiva. São as leituras que ele faz, mas são obras lindas, maravilhosas. Ele fica até o dia 4 de setembro com essa exposição alusiva aos seus 70 anos de idade, sempre de terça a domingo, no Marcos, horário das 10 às 19. Lembrando que você não paga absolutamente nada para ver essa exposição. Nós só fugimos um pouquinho do tema, eu só queria terminar rapidamente dizendo que a manifestação da Carmen Lúcia foi uma das coisas mais bonitas para mim, que sou amante do direito e amante da sociologia e da filosofia. Eu cunhei algumas frases assim dela: precisamos ser filhos gentis para que tenhamos uma pátria gentil. Só existe uma sociedade com a democracia. Se houver injustiças sociais ou até uma decisão judicial errada, há uma segunda instância para se fazer o recado. Então, a crença dela, a imagem positiva que através do reerguimento das instituições, de tudo pode ser. Então, eu queria só fazer esse registro, porque a manifestação, quem puder ler a manifestação dela, é fantástica. Com toda a fragilidade física dela, ela tem uma cabeça, tem uma estabilidade emocional fantástica. Ela usou diversas vezes essa história dela, a história dos negros, das mulheres no Brasil, ela usou algumas vezes e disse que, graças a Deus, ela teve todas as doenças possíveis e imagináveis, né? Todas, é impressionante que ela teve de doença. E ela disse que todas as oportunidades, todas as chances que ela teve na vida, ela aproveitou todas, disse ela. Todas sem exceção. E ela é favorável também à prisão já na segunda instância. A EGR, assumindo a rodovia, ela vai disponibilizar aos usuários todos os atendimentos até o de ambulância 24 horas, informa o Jaime do Sarandi, sobre a EGR, porque bombou aqui de WhatsApp, a gente falou de freeway. Olha, a EGR não cuida nem as estradas deles na praça de Venâncio Aires, tem buraco até nas cabines, diz o Sérgio de Canoas. Espero que leiam a minha mensagem. Boa noite, onde você vai tão linda assim, Magda? Pergunta a Mara Regina Teixeira, do bairro Santa Maria Gorete. Mara, eu vou, depois que eu sair aqui da TV, eu vou jantar num restaurante tailandês, Taimé, aquele que tem lá perto do aeroporto, com amigos. Ainda bem que ela confessou, senão eu ia entregar, porque eu sabia, eu ia entregar.
Queria saber do Chicão se o cabelo do Ruschel é fashion, diz o Darlan de São Leopoldo. Eu acho que o Ruschel é fashion não só no cabelo, mas no estilo dele, mas o jeito que ele se veste, o jeito que ele se comporta. Acho o Ruschel o cara. Ainda para o Chicão, olá, boa noite a todos, em especial ao Chicão Tofani, a quem admiro muito por ser autêntico e dizer o que pensa. Ele quer saber o seguinte, é o Danilo Baldi de Bento Gonçalves. Pergunto a ele, se a doutora Janaína for confirmada como vice na chapa, ganhamos no primeiro turno? Não sei, eu acho que é muito relativo. Eu acho que o vice... Ela não vai ser. Eu acho que o vice ideal para mim, do Bolsonaro, embora todo mundo nega, era o Caiado. Por quê? Porque o Caiado traz todo o campo para as eleições. Ah, mas o Caiado é muito radical. Eu não acho o Caiado tão radical assim. Boa noite, gastei R$ 1.300 num buraco em Porto Alegre. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. A minha vontade é de entrar com o processo contra a prefeitura, diz o Fábio, aqui de Porto Alegre. Foi o Gustavo que trouxe uma decisão essa semana. Mas da motociclista, mas é que ela também se machucou, né? Ah, foi a Alice. Não, foi o Gustavo. Foi o Gustavo. A rainha Cleópatra. Só para seguir na área dos vices, a gente tem acompanhado de perto, porque o Lula não concorrendo, me parece que nasce uma polarização do Alckmin contra o mas o plano é ele ficar até o final dizendo que sim, aí na última hora dá uma arranjada ali, é para bagunçar o coreto mesmo. Quem? O Lula. Sim. Do Lula. Não, mas aí nós estamos... A questão de justiça, quando chegar e a decisão a gente analisa. Mas dentro do quadro atual, ele não é candidato, então me parece que já nascer uma polarização entre o Alckmin e o Bolsonaro. Então se tem acompanhado muito essa questão da composição de tempo de televisão e agora eles querem que o vice, dona Magda, a novidade seja essa. Seja do Nordeste e seja mulher. Este é o perfil. É o apelo, né? Este é o perfil para tentar pegar mais um nicho. Do Centrão. Do Centrão. Estão tentando trabalhar o nome da vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho, que seria uma indicação do presidente Ciro Nogueira. Então é isso. Como eu disse, estão cada vez pegar um nicho maior para tentar aumentar a sua base. Muito bem. Gustavo Vitorino, eu estou um pouquinho preocupado porque hoje foi uma operação capitaneada pela OAB nos aeroportos brasileiros para esclarecer os passageiros sobre a cobrança de bagagem. E mais, a OAB, junto com os órgãos de defesa do consumidor, encontrou vários problemas. Isso era para estar sendo feito pela ANAC. E a ANAC não fiscaliza nada nem ninguém, né? A ANAC Pois a OAB e os órgãos de defesa do consumidor estão correndo atrás e fazendo o trabalho alheio, de quem ganha muito bem para não fazer nada. Diante do cenário, o PROCON de Porto Alegre inovou e entrou com uma ação na justiça para bloquear a cobrança de marcação de cadeiras. Por quê? Na Inglaterra tentaram fazer isso. Aliás, essa é uma sacanagem que há pouco tempo resolveram inventar. E lá descobriram o seguinte: o senhor Ayrton Ruschel, se ele inventar de viajar com os seus 3 filhos, ele compra a passagem e os 4 vão ficar esparramados pelo avião. É uma forma dele ter que pagar para remarcar os assentos para os 4 viajarem juntos. Exatamente. O sorteio nunca vai deixar as pessoas juntas. Nunca vai deixar juntos. Nunca vai deixar juntos. Então, assim, essa sacanagem lá na Inglaterra, tem uma agência lá chamada ACC, que é a agência inglesa que controla lá. Só que lá eles defendem o cidadão. A agência lá investigou, a polícia inglesa investigou, as empresas foram alertadas e imediatamente o cenário mudou. De repente, as pessoas começaram a poder viajar juntos sem pagar nada. Aqui, 3 empresas foram multadas hoje pelo PROCON, que emitiu uma notificação para que elas apresentem a defesa em 10 dias e, se isso não acontecer, elas serão multadas. A multa pode ir de R$ 800 a 12 milhões, para que as empresas expliquem por que e como estão cobrando a marcação de assentos. E a cobrança de bagagem ainda não está sepultada. A OAB vai tentar saber com quem está esse processo, quem é que está sentado em cima e com que interesse. Porque se vocês pensam que é só nas agências que a coisa é nebulosa, não. Dos corredores da justiça também.
Dona Magda. Pois não, Sescão. Uma coisa que nós temos que falar hoje é sobre futebol. Vamos lá. O Grêmio deu a volta por cima, venceu um adversário dificílimo, concorrente direto ao título. Eu acho que o título esse ano vai ser dividido entre Flamengo e São Paulo na final. Tudo leva a crer. O Internacional perdeu uma partida, não podia perder. Não podia perder porque o América é muito ruim, o Internacional estava numa ascensão muito legal. E o Grêmio mostrou um jogador que vai ter que estar nas próximas seleções. Everton, Rocha, o que você acha? Sem dúvida, não. O Everton é um menino pela idade, pela característica, pela agressividade. Melhor atacante brasileiro da atualidade. Exatamente. Em tratando-se de Grêmio, nós temos que trabalhar com a perspectiva. Dona Magda, o Grêmio nos próximos 30 dias joga 10 partidas, o que significam 3 a cada 3 dias uma partida por 3 competições diferentes. Então o Grêmio já fez a sua eleição. Domingo o Grêmio não jogará com o seu time titular, levará todo o seu time reserva para jogar com a Chapecoense e vai priorizar as Copas, que serão as quartas-feiras, ou Copa do Brasil ou Libertadores da América. Já o Internacional teve um prejuízo de arbitragem ontem, uma expulsão. A gente brinca que o D'Alessandro mereceria ser expulso várias vezes, mas ontem ou foi injustamente, visivelmente ele não fez nada e acabou expulso, mas o Chicão está correto. O Inter perdeu um jogo que tinha condições de ganhar e um pênalti aos 47 do segundo tempo. Mão na bola. Da mão na bola, que não foi marcado em favor do Internacional. Só que o pênalti é uma questão muito de interpretação. É a discussão. Mas a mim foi pênalti porque o jogador não estava com a mão encostada no corpo e esse tem sido o meu problema, critério. Viu, mas daqui a pouco o jogador vai botar a mão aonde? Ele está assim, bateu. Ele fica assim, ele não sabe. Eu acho que tem que fazer assim, ó. Na hora que for cobrar, ele tem que fazer assim, botar as mãos. Mas é o certo. Quando você se joga em um jogador para tentar. O certo é você esconder as mãos, que você está correndo risco. Que foi o que aconteceu na Copa, Que foi o que aconteceu no risco. Para mim foi pênalti. Foi um pênalti claro. E o juiz não marcou. Aliás, o juiz, que porcaria para apitar o jogo lá, né? Esse para mim é o pênalti clássico, sabe por quê, Gustavo? Porque ele estava de frente para a bola e não estava com o braço, não sei se a câmera consegue me pegar, ele não estava com o braço encostado no corpo, como ele deveria fazê-lo, né? Então, ele estava com o braço ampliado e ao bater a bola ali, o risco... Ele visivelmente ampliou. Tem comentarista de arbitragem aí que eu não devia nem estar falando, mas eles dão ouvido para essa gurizada, hein? Mas foi um pênalti claro. Agora... O Internacional é a tartaruga, né? Que eu falei. Porque olha aqui. O senhor botou o olho. Voltou. Eu achei, mano. Voltou o teu time, mano. Deixa eu contar um pouco. Bastidores. Ele ontem à noite, terminando de assistir, nós estávamos aqui na TV ainda e tal. E aí ele disse assim: eles vão ficar bravos. Eu não quero falar. Mas eu tenho razão. Vou ter que falar no Internacional. Mas é verdade. É a tartaruga, olha aqui, ó, desde que voltou, terminou a Copa do Mundo, agora tá valendo, né? Todo mundo zerado, condição física, já. Internacional empatou com o Atlético Paranaense só porque foi mal escalado. Foi mal escalado. Empatou com o Atlético Paranaense, que também tá ruim pra boa. Ganhou do Ceará porque o goleiro do Ceará falhou no lance, porque só Deus sabe como ele conseguiu fazer um gol no Ceará, no Beira-Rio. O Atlético ganhou no Penharol. No Beira-Rio. E ontem todo mundo viu. O Internacional precisa urgentemente... Olha, o presidente Marcelo Medeiros está fazendo milagre. Ele está trazendo jogador sem dinheiro. E está trazendo alguns bons jogadores. Mas não adianta ter bons jogadores se não tem técnico. O Odair, todo respeito que me merece o Odair, mas ele não é treinador para o tamanho do Internacional. Não é, ele não é. Pode estudar, todo mundo estuda. Pega o garoto que treina no campinho aqui de tarde, ele sabe colocar 11 jogadores em campo e alinhar. O time ganha 10 partidas, o cara perde uma. Traz o Roger Machado. Olha o desempenho do time, o Mário, um desempenho pífio. O time está aos poucos perdendo o pouco que tinha. E mais, o Internacional precisa urgentemente, agora eles ficam bravos comigo mesmo, o Cruzeiro precisa do goleiro. Esse rapaz que foi endeusado, coitado, não é esse goleiro todo que dizem, Marne, não. Eu queria dar uma notícia. Esse menino, a bola indo nele, ele defende, mas se a bola for... um pouquinho longe dele, tirou dele, a bola vai em gol, tirou dele, não cair na mão dele, não tem jeito. Tirou dele, não cai na mão dele, entrou. Precisa de goleiro. Viu, Marne? Eu só queria dar uma notícia, porque ela é importante na criação de ídolos, né? O Internacional celebrou um acordo com o seu atleta Gabiru,
que fez o seu gol do título em 2006, vinha a tempo numa pendência judicial e o Inter conseguiu construir um acordo em 60 parcelas e ele participando, reinsetando este menino na sociedade, porque é um menino que ficou sem atividade profissional, sem muita orientação familiar, me parece assim que estava meio na vida. Sem profissão. Sem profissão. Então o Inter fez um acordo com ele, ficou de levá-lo em eventos consulares e coisa, porque ele é um ídolo, né? Ele tem que ser tratado de uma forma diferente. Ele fez o gol, ele fez o gol do título mundial e era difícil ver a figura dele, a figura humana dele, meio que, vou usar uma expressão assim, não vou dizer atirado, mas não merecendo, quem sabe, a atenção que ele deveria. Ele é gente boa, viu? Sim, gente boa. Quem o conhece, é um cara legal, é uma pessoa simples, é uma pessoa, um cara educado. Ele não tem aquele ar de estrela, que eles com 34 anos são ex, né, Gustavo? É uma coisa, eles continuam umas crianças, 33, 34 anos, né? E são jogados sem profissão, muitos não conseguiram enriquecer. Sucesso, né? E esse nome Gabiru é um nome totalmente depreciativo, né? Porque Gabiru é um homúnculo, né? Na verdade, ele era só Adriano, quando foi do Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense era só Adriano. Não sei por que botaram o Gabiru depois. É que quando vai jogar no time tem outro Adriano, outro Adriano e sempre cria-se um Adriano. Tinha o Adriano Imperador, né? Tinha que ele adora o pinguim, o Imperador Pinguim, porque bebe. Que isso? No meu time de futebol lá em Alvorada era Gugu o Grande, por causa disso. E o pequeno polegado lá. Vamos lá, Alice. Porto Alegre vai receber no próximo mês grandes artistas da música popular brasileira. Toquinho, que já tem mais de 50 anos de carreira, e o grupo Demônios da Garoa, que esse ano comemora 75 anos de trajetória, vão se apresentar juntos. Eles pretendem tocar assim, os maiores sucessos de toda a trajetória deles. Então vai ser no dia 31 de agosto, no Auditório Araújo Viana, às 9 horas da noite. Quem quiser comprar os ingressos já estão à venda. Carla. Oi, Carla. Não creio que soltem o Lula, apesar de querer que isto ocorra. Seria desmoralizar Sérgio Moro. Penso que Lula não deveria ter sido preso. Acho que Bolsonaro ganha e o Brasil vai ver o que é baderna. As pessoas estão divididas mesmo, clima de revanchismo. A principal causa disso tudo foi o impeachment, é o que pensa o Carlos. Carla, pede para o estagiário olhar para a câmera quando fala. É que botaram um monitor agora. O monitor... Não, bate-papo contigo, comigo. Diz, com a Magda. Abraços, Rodrigo. Porque ele olha para a câmera. Ele olha para ti quando fala, não olha para o telespectador. Bom, mas quando ele fala comigo, é assim. Aí a câmera dá aberta com todo mundo. Vocês vão me causar problema, dona Magda é comprometida. Vocês não me causem problemas públicos aqui. Eu não sou comprometido, o comprometido aqui é tu. Magda tá na pista. Eu tô na pista. Dona Magda. Pista. Eu vou lá pro laçador mesmo, pra pista. Dona Magda, foi criado um novo termo, gateiro. Gateiro. Gateiro, de gato. Gateiro. Gateiro. Não é gaiteiro, não. Gateiro. Lá no Rio de Janeiro estão dando R$1.000 para quem identificar e denunciar quem faz gato. A metade da cidade vai ser denunciada. Fazer gato é aquele coisa da luz. Eu pensei que era o animal. O nome da empresa é Enel. Eles vão dar R$1.000. Identificou o camarada, tem milão. Sim, mas já as companhias de eletricidade, de luz, não querem. Vai ratear entre a gente que não tem nada a ver com isso. Todo o prejuízo que eles têm com os gatos, que tem mais gato do que instalação de verdade, oficial, eles agora, como eles não conseguem descobrir, autorizado como não sei por quem? Pela ANEL. Né? As agências e aí nós vamos pagar, sabe, é igual o edifício. Sabe quando o gás é geral? O que acontece? Meia dúzia de bobos pagam a conta do gás para meia dúzia de espertos que não pagam. E aí não dá para cortar. Então, nós pagamos o gás daqueles que não pagam. Agora, a ANEEL quer fazer a mesma coisa. Quer compensar o prejuízo dos gatos em cima de nós, aumentando as nossas contas. Não, né? Carlos, sim, a ANEEL já autorizou. Só queria dar uma notícia, que é primeiro anunciar que eu sou conselheiro gremista, mas vou dar notícia do Colorado, mandaram para mim aqui do Colorado, mas a notícia é muito boa. É o jantar de aniversário do D'Alessandro, que completa 10 anos de internacional, está fazendo o jantar na Marquês do Pombal 1111. E como a renda vai para 3 instituições de caridade, achei que devia transmitir essa contribuição. Ótima ideia.
Boa noite, bancada linda e elegante. Hoje no trabalho, meu colega pediu para eu olhar um programa inteligente que informa, mostra notícias sem máscaras. Para minha surpresa, o meu Atualidades Pampa. Gostaria que mandassem um abraço para meu colega, é o Heron e a Daiane, que são telespectadores todos os dias. É a Marisa Wolff que pede, então, um beijo para o Heron e a Daiane e também, claro, para a Marisa. Para a Marisa também. Olha, nós temos um telespectador, eu vou ler parte do e-mail dele, tá? Mas ele se assina Carlos Alberto Souza e hashtag Lula solto. Então, vocês já imaginam. Ele faz uma brincadeira que eu acho de mau gosto, né? Quando ele se refere a cada um de nós na bancada. Eu espero que ele seja uma pessoa perfeita, que eu não vou ler, tá? Aí, vamos então ao assunto sério. Ele diz assim, ó, vocês debicam do presidente, debicam, acho que não sei o que é, o presidente que é um patrimônio nacional, uma ave rara e como tal, o pássaro não deveria estar preso na gaiola, mas essa fênix vai ressurgir das cinzas. Eu desafio os nobres advogados da bancada a apontar uma prova, cada um contra o presidente Lula. Não vão conseguir, sabe por quê? Porque não tem prova. Essa prisão foi uma prisão política, ideológica, Aí ele segue, é muito extenso. Tá, mas como é que tu lê um troço desse? Não, mas eu tô lendo porque alguém tem que responder para ele. Sim, mas tudo isso será retomado e vamos voltar à glória econômica de 2012. Mesmo que Lula tenha cometido algum deslize de gestão, certamente foi por confiar em pessoas que não estavam à altura de sua confiança. Todos. Ele não merecia um indulto um indulto por tudo que fez pelo Brasil. Aposto que quando o presidente Lula for solto, vocês nem vão dar a notícia. É lamentável que nem leio o meu e-mail, pois não tem argumentos factuais, só argumentos políticos. Eu não li parte do seu e-mail porque eu achei a sua brincadeira muito desagradável. Acho que entendeu? E eu acho que as colocações que o senhor faz também só pode ser uma brincadeira. Alguém quer responder para ele? Não, o nome do cidadão. Carlos Alberto Souza. Não tem prova. Seu Carlos Alberto, 82 volumes, mais de 100 policiais federais, 2 dezenas de promotores produziram provas, documentos, gravações, notas fiscais. Ele foi julgado por um juiz monocrático, por 3 desembargadores, 5 ministros do STJ, 11 ministros do STF. O senhor vem me dizer que não tem prova? Alice. Nem vou responder. Neste sábado, o tablado Andaluz, que fica... lindo. Na Zona Aranha? Na Venâncio Aires, aqui em Porto Alegre, vai receber um evento todo focado no flamenco. É uma imersão total nessa cultura. Então, eles estão convidando a todos, um evento aberto ao público, amanhã. E eles não ministram aulas de flamenco e tal, por isso que eu sabia, mas antes eles tinham a escola e até faziam umas paellas, umas coisas assim, não sábado. Sim, eles estavam toda semana fazendo diversos eventos e amanhã vai ter um grande show. Bom, eu quero falar um pouquinho do aumento do preço do óleo diesel. Vamos começar com toda a brincadeira novamente. Depois de 2 meses termina, agora terça-feira, dia 31, aquilo que foi estabelecido pelo governo. Então, o óleo diesel vai aumentar a cada 30 dias. Só que ninguém sabe qual o valor, qual será o aumento do óleo diesel que é utilizado nas rodovias brasileiras, os carros usam, etc, né? A pergunta é essa: quando será o reajuste? O subsídio dado pelo governo foi de 9 bilhões e meio será usado até acabar esse dinheiro. Aí eu faço uma pergunta a vocês que são inteligentes: como é que será feito depois de tudo isso? Eles vão começar a subir o combustível como subia antes? A Petrobras subia há 3 meses atrás, quando deu essa greve. Como será? Como ficará essa história? Isso aí pode estourar tudo na época das eleições. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas nós estamos vivendo, como disse o Vitorino, um momento muito grave, né? E isso também eu venho dizendo há muito tempo aqui neste programa. Então, preparem-se, porque o mês de agosto vem aí, o mês do desgosto. Tenho medo do agosto. Marli, tu trazes um assunto que casualmente hoje, primeiro que eu queria noticiar que um posto na Benjamin Constant está cobrando R$4,49. Só agora tu me disse que eu abasteci meu carro, gastei R$4,49. E eu vim pensando nisso, te assumir publicamente
quem quiser nos ofertar aqui, informar o preço mais barato, que a gente noticia aqui. Então, este na Benjamin, quase esquina com a São Pedro, R$4,49. Quem tiver mais barato, manda pra gente que a gente noticia. Mas eu estava lembrando que tu disseste, Mari. Não. Eu estava dizendo, Mari, é o desgoverno. Lembra aquela questão de que seria fixados nos postos o valor antigo, menos o desconto que tinha? Como é que um governo se expõe, larga uma nota nacional e simplesmente ninguém cumpriu aquilo? Eu nunca vi um posto de gasolina fixando esses valores com preço antigo ali, aquelas tabelas, tudo, e ficou tudo por isso mesmo. Então, esse desgoverno, dona Magda e Marne, é que me impressiona, porque tu faz as coisas, né, e ninguém leva a sério e assim porque o país não é sério. Mas isso é que dá um tamanho, dona Mai, dá o tamanho de por que não se acredita, não se trabalha com perspectiva. Porque tu não pode, pelo menos, tirar a capacidade de sonhar das pessoas. O brasileiro não consegue mais sonhar, ele não consegue acreditar em mais nada. Tem mais esperança. Olha, eu vou reforçar a minha tese, tá? Por quê? Porque basta ter uma oportunidade que o brasileiro pega. Então, é difícil falar dos outros, é difícil identificar os outros. É a história do furar-fila, é a história de tu receber um troco a mais e não devolver. Todos são assim. A Eduarda, de Novo Hamburgo, faz um questionamento. Tudo que vemos ultimamente em algum programa jornalístico ou redes sociais é corrupção. Como e quando ela pode acabar? E ela pergunta, para vocês, existe a chance de ter um golpe militar? Eduarda, de Novo Hamburgo. Eu quero dizer que não temos o golpe por dois motivos. Primeiro, que os militares não querem dar golpe militar. Se quisessem dar, já teriam dado sem resistência, né? Com apoio da população. Com apoio de parte da população. Não digo toda a população, mas teria apoio da população, sim. Então, primeiro, não querem, né? Segundo, o Brasil, por mais que se queira a energia é importante, nós precisamos sair da inanição, mas nós precisamos de cabeças pensantes, porque não vai ser a força que nós vamos arrumar a economia, não vai ser a força que nós vamos arrumar a balança, não vai ser a força que nós vamos fazer com que as instituições comecem a ser operacionais. Então, na verdade, nós precisamos de cabeças pensantes, né? Restituir a ordem, mas a partir dali começar a pensar o Brasil de novo. Deixa eu opinar sobre esse tema, sendo digamos assim, tangiversando um pouco. Eu acho que a chance de golpe militar no Brasil sempre existe e sempre vai existir. A preocupação que eu tenho é só de que lado os militares vão ficar. Ai, meu Deus do céu. Deixar bem claro, né? É que as pessoas... Olha o exemplo da Venezuela, olha o exemplo da Nicarágua, lá teve golpe militar também. Vocês viram de que lado os militares ficaram. E vocês viram agora que é um vigilante? E quanto ao fim da corrupção, ela não vai acabar. Ela é inerente ao tecido social, ela é inerente ao mundo moderno. O que nós precisamos é aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização, os predadores dos corruptos. Eu sempre disse aqui que a máquina pública, a gestão pública, ela funciona muito parecido com a natureza. Eu já contei várias vezes aqui, não vou contar de novo a história daquela história da produção de milho do Alabama e do Falcão, porque acho que ficaria chato, eu já contei várias vezes. Mas existe um equilíbrio ecológico na natureza que é necessário. Eu vou repetir porque é bem rapidinho. A quebra da produção de milho do estado do Alabama. Ele não se aguenta. Então vamos não, vai. Vocês procurem, por favor, queda da produção de milho do estado do Alabama em 2002. Vocês vão saber o que eu estou falando. É mais ou menos isso que nós precisamos aqui no Brasil. Nós precisamos aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização. Precisamos dar força e aumentar o número de predadores dos corruptos. Bom, não sei se vocês receberam no WhatsApp, mas eu recebi de vários grupos e também de astrólogos que eu conheço, que esse momento, a gente falou no eclipse no início do programa, que esse momento que a gente vive desse eclipse até 11 de agosto é um momento de transformação. Nós estamos falando aqui desse baixo astral que está pairando sobre todos nós, essa falta de esperança que a gente tem no Brasil. É um momento de reflexão, que se abrem novos caminhos. Isso vem da astrologia, não é assim, a Carla agora tá tirando carta, tá qualquer coisa pra falar, não é nada disso, é astrologia, tá? Antes que o Gustavo Vitorino aqui me chame de hippie e tudo mais. Eu acredito e eu acho que
Se a gente começar, eu penso que se nós começarmos a vibrar em uma outra energia que não é essa que nós estamos, a gente pode ajudar muito o nosso país e o nosso planeta. Magda. Começar a ter pensamentos positivos, começar a pensar que cada um de nós pode melhorar, porque também não adianta querer o salvador da pátria, alguém que chegue lá e que transforme tudo, se a gente não fizer a transformação. Isso não é uma coisa que também, agora eu tô lembrando do Marne dizendo essa frase, porque o Marne sempre está falando isso. Não adianta a gente querer que os outros transformem. Primeiro, essa transformação tem que partir de dentro. Nós não mudamos o mundo, tem que primeiro... Exatamente, tem que partir de cada um de nós. E segundo os astrólogos que entendem, que estudam o movimento dos planetas e das estrelas e tudo mais, a gente está num momento muito importante, então cada um de nós pode canalizar para si esse momento e para si e para o planeta e para o Brasil. Então eu estou ainda dando a dica. Hoje hoje, eu quero dizer, 6 da tarde que aconteceu o eclipse, foi o ápice, mas vai se estender até dia 11 de agosto. Então quem quiser fazer um pensamento positivo, e eu vou dizer assim, pode estar, Gustavo, eu estava te dando uma ficha para você. Ficha do Partido Verde. Não. Eu sou vice da Marina. Gente, olha aqui, ó. Não, é da rede agora, da rede. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso que a Carla está falando não é loucura da cabeça dela, não é loucura da cabeça de ninguém. Eu quero dizer a vocês que eu estou fazendo um tratamento com uma especialista em passes baseados em física quântica, tá? E é uma coisa que não é loucura da cabeça de ninguém, gente. Isso é uma realidade. Eu percebo coisas, como nesse momento em que... E a distância. Então, assim, ó, essas coisas, efetivamente, elas influenciam a vida de cada um. Claro. Sem dúvida alguma. Não é, Mário Barcelos? Uma energia muito grande, o poder maior. Falar em energia, a nossa colega Alice Klein está de aniversário hoje. Ah, não acredito. Não, é hoje? Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Alice. Ô, Lucas, olha o que tem em casa aguardando. Presente decente pra moça, hein? Não, mas devia ter falado antes. Mete a mão nesse bolso. Sábado que é o aniversário dela. Neste sábado. Mete a mão nesse bolso. E eu já boto aí na coleção do Marne de aniversariantes o Mauro, que tá fazendo 63 anos de idade. O filho dele pediu, é o Marcos de Gravataí, pediu para mandar um abraço pro Mauro. E também pro Rodrigo, que tá fazendo 32 anos de Eldorado do Sul. Alice fala dos teus 21 anos, Alice. Quem dera. Quantos anos você está fazendo, Alice? 31. Imagina. Mas é falta de gênio a pessoa ter 31 anos. É uma grosseria com a gente. Grosseria. É uma grosseria com a gente. Marne, quem mais faz aniversário Alexandre, sábado? o grande autor francês Alexandre de Dumas Filho, pai e filho, foram dois grandes autores, alguns dos romances mais célebres da literatura francesa. Adolfo Celli é um italiano que veio para o Brasil e fundou, junto com a Tônia Carreiro e o Paulo Autran, um teatro, né? Uma companhia de teatro, Tônia, Celli e Autran, que fez muito sucesso à época. Adolfo Celli era o diretor e era ator. Aí ele casa com ela e resolve um dia voltar para a Itália. Volta para a Itália e começa a fazer grandes filmes italianos. Fez, inclusive, o 007. Um dos filmes do 007 ele fez com Sean Connery, se não me falha a memória. Adolfo Celli. Hoje seria o aniversário deste grande ator que faleceu muito cedo ainda, em 1986. O Paulo Silvino, meu querido amigo Paulo Silvino, né? Que estaria de aniversário hoje, faleceu. Paulo Silvino era muito engraçado, era uma figura fantástica, de uma simplicidade. Convivi com ele lá no Rio de Janeiro muito tempo. Ele fez todos os programas de humor da Globo, né? Ele fazia aqueles pobres, aquelas coisas, aquelas brincadeiras. Paulo Silvino, ele teve o filho dele que sofreu aquele acidente. Horrível aquele acidente. O menino ficou sequelado o resto da vida. Isso, menino lindo. Melhorou muito, já está fazendo muita coisa, mas uma tragédia. Bateu com a cabeça. O Paulo Silvino esteve em Porto Alegre no ano passado, início do ano passado, e final do espetáculo, fomos eu, André Damasceno e Paulo Silvino pro Barranco. Morreu de rir. O Barranco nunca mais vai ser o mesmo. Que pena. Olha, que eu outra não tava, atriz, linda atriz italiana, linda atriz, eu assisti alguns filmes com ela, Maria Grazia Cucinotta.
que é uma atriz italiana linda. Ela nasceu em 1969, completando hoje 49 anos de idade. E, finalmente, a linda Andréa Horta, que fez Elisa Regina, fez tantas é bonita mesmo, uma atriz maravilhosa. Que mulher bonita. Eu não vi o filme deles, tá? Ela completa 35 anos. Não vi porque eu não gostei da caracterização da Andréa Horta, mas ela é uma atriz espetacular. São esses aniversariantes, além da dona Alice, que está nos convidando para o jantar após. O Nilton Zambujo está chamando a senhora de deusa egípcia. Nilton Zambujo, nosso velho amigo. É por causa do colar. Nosso Nilton. O Nilton Zambujo, parceiro. A Magda tá uma deusa egípcia. Obrigada, Nilton. Ainda bem que você percebeu. Ela tem que ir no Gondoleiros lá pra dançar com a gente. Mas eles não me levam. Eu não sei por que eles não me levam. Magda. E o Nilton Zambujo é um bailarino. Pé de valsa. Pé de valsa, com sapatinho especial. E um grande conquistador. Isso também. É um grande conquistador que eu conheço. Também, tanto é que a minha irmã ia comigo ao baile e suspendia a ida dela. Tu é um homem muito recatado. Tu não quis foi dividir com o Nilton. Eu tenho que zelar pela minha família. Tem que zelar, verdade. Preservar a mercadoria. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. O dólar hoje voltou a subir e a Bolsa de Valores caiu hoje, o que subiu ontem. Tá assim agora. Então, as pessoas estão se preocupando. Eu procurei hoje ler alguns analistas, coisa e tal, li no Estadão, um artigo muito interessante. A preocupação agora é não deixar o dólar disparar, porque como nós não temos governo, o país está à deriva, a preocupação é não deixar o dólar disparar. E entendem os analistas que aquele medo de que o dólar fechasse a R$5 o ano, talvez não aconteça. Só se algo na eleição, muito fora da curva, provocar isso. Mas eles acham que o dólar deve ficar nesse universo. Entre R$3,90, travando nos R$4, mas namorando entre R$3,70 e R$3,80. Essa é a expectativa. E o índice Bovespa está quieto. E o motivo do índice Bovespa estar quieto é porque as empresas brasileiras estão baratas, mas as empresas brasileiras estão sob pressão. O processo de endividamento interno do Brasil é o maior da nossa história. Para vocês terem uma ideia, 1/3 da população brasileira está inadimplente. 60% da população economicamente ativa deve. A inadimplência é a partir do débito, da dívida não cumprida no prazo. 60% dos brasileiros são devedores. Então, a situação é tão grave hoje no país que a caderneta de poupança vem registrando índices negativos porque as pessoas estão queimando a caderneta de poupança para pagar a conta. Sim, quem ainda tem, né? Quem ainda tem, estão queimando para pagar a conta. Torrando imóvel, casa na praia. Torrando imóvel, sabe? Então, quando encontram, quem compre. Tá difícil. Ninguém tem dinheiro para comprar. E outra coisa, precinho. Senão Então, assim, a situação é bastante grave, mas os analistas entendem que a hecatombe que se previa do dólar fechar a R$5 talvez não venha a acontecer. Quanto ao índice Bovespa, vai ser esse eletrocardiograma até o final do ano. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, subiu mais um tiquinho, cai mais um tiquinho e assim vai se equilibrando. Eu queria dar uma notícia. De tiquinho não é comigo. Eu queria dar uma informação boa. Tiquinho, ele se torna grande. Bem, não sei, é uma matéria que o Mário Barcelos, tu é a última pessoa que eu espero que se desprenda da minha companhia. Essa observação eu esperava do seu Vitorino. Exato, mas tu viu como eu te avisei desde o início que tu ia te decepcionar com o Mário. O Mário tem outro por dentro. Tiquinho, vira o Gugu grande. Gugu grande, quem sabe? Gugu grande. Agora, para aqueles desavisados, aconteceu na Turquia. Como é que a mulher conseguiu flagrar o marido da traição? Foi lá, olhou as costas dele, que tinha um pouco de espinha, estavam todas espremidas. Ai, que nojo! Aí ela botou um detetive, bom, dito e feito, né? Ele tava amante. Que nojo! Que nojo! É muito burro. É burro. Ai, que nojo! Não deixa a mãe de espremer as suas espinhas. Aí essa mulher vai dizer alguma coisa. Eu vou dizer, eu tô aguardando aqui.
É que eu tenho uma notícia boa seguida de uma notícia ruim e não posso inverter a ordem. Como tu é? Vamos à notícia boa. Baixaram os juros do cheque especial. Vamos baixar também esse teu braço que está todo desbruguelado. Bota o teu outro braço em cima da... A dona Magda me xingar durante o programa. Mas, querido, eu tô lá, tô olhando. Eu tava quase terminando o programa sem nenhum xingão hoje, Gustavo. Eu ia sair invicto. Não, eu só te protegi a tua imagem. Agora sim, pode, continue com o seu... Pois não. Então vou voltar a me dirigir ao nosso telespectador aí. Uma notícia boa. Baixaram os juros dos bancos do cheque especial. E a ruim? Eles continuam acima de 13%. Pois é, eu queria saber. Que vantagem Maria leva nisso. Mas eu tinha que dar notícia. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que eu vou fazer? Uma coisa também, um alerta. A Defesa Civil está alertando para a possibilidade de fortes rajadas de vento, raios e granizo ao longo deste sábado no Rio Grande do Sul. Ele está, inclusive, enviando por SMS e tal. Então, assim, ó, as regiões mais afetadas: Central, Norte, Serra, Litoral e Metropolitana, ou seja, praticamente tudo. Então, muito cuidado e que Deus ajude, não destelhem as casas, não deixem as pessoas desabrigadas. E o Festival de Inverno de Porto Alegre, que está na sua 10ª edição e vai acabar neste final de semana, está com diversos eventos, uma extensa programação que tem completa no site da Prefeitura. São eventos de dança, de música, de cinema, mas eu queria destacar que vai ser neste sábado, às 10 horas, o escritor Luiz Augusto Fischer vai acompanhar os interessados em um passeio cultural pela Porto Alegre Literária. Opa. Então vai ser ali no Paço Municipal, quem tiver interesse pode ir ali às 10 horas. Dona Magda, eu queria exercitar a minha gratidão e agradecer ao doutor Vitorino, que esta semana, por 2 vezes, me socorreu. Ele financeiramente? A que nível? Ele me socorreu. Em qual área? Ele consertou meus dois computadores que apresentavam uma dificuldade. Era mais fácil comprar um continuidade. E o senhor, gentil como é, grato como é, deve ter dado um presente a ele, ou pelo menos ele comeu todo uma taça de sorvete desse tamanho. A senhora visse a taça. Ele acumulou de aluguel lá na praia dos não sei de onde. Abateu. São milhas. Tem milhas. Tô acumulando milhas lá. Aliás, falando em milhas, essa brincadeira com a praia do barco hoje, eu inventei de falar na Rádio Pampa, o que mandar de mensagem, todo mundo querendo saber como é que é. Eu digo, olha, a praia do barco. Querendo ir pra casa do Russo, óbvio, né? O barco afundou. Como disse o Chicão, é Boat Beach. Boat Beach. Mas Boat Beach é bom. Dona Magda. Senhor, não, é que tem uma história aqui daquela desembargadora que difamou a vereadora Marielle, né? Agora ela defende o Movimento Brasil Livre, as armas cidadãos, né? Ela está dizendo, né? A desembargadora Marília de Castro Neves, aquela que divulgou todas aquelas informações falsas, né? Ela falou que a palavra comunismo agora está saindo, e todo mundo sabe da nova Constituição de Cuba, né? Então ela disse o seguinte, ela acrescentou que o empenho do governo na utilização das urnas eletrônicas comprovadamente fraudáveis é indício seguro de que o candidato do sistema será o vencedor das eleições. E concluiu, é hora de parafrasearmos os franceses na Revolução de 89. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Tá aqui o texto. Eu tô lendo para não... Eu tô lendo com a desembargadora para não ter problema. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões, né? Isso foi publicado na coluna do Anselmo Góes, hoje no jornal O Globo. Do Rio de Janeiro, e ele coloca, do Rio de Janeiro, e ele colocou aqui embaixo, meu Deus... Senhora Maria Alícia Ribeiro, de Viamão, que escreveu uma carta para nós. Eu sou apaixonada por cartas, que é uma coisa tão diferente, né? O momento que a pessoa é pessoal, efetivamente, a pessoa para e escreve. É que a sua carta é muito extensa, então eu não vou poder ler hoje. Eu vou dar uma olhada nela, vou ler com calma no final de semana e nós vamos ler e trazer a sua mensagem aqui para o nosso programa. Falando em trazer,
onde vocês têm um conteúdo bastante especial e bem significativo de todas as notícias que estão acontecendo no país, no mundo, através do osul.com.br, é o nosso jornal eletrônico, que você tem acesso baixando o aplicativo Osul, né, o nome Osul, na plataforma que você mais usar. Entre as notícias está ali que a Procuradoria-Geral da República vai abrir uma ação de impugnação contra candidaturas sem ficha limpa. Foi o que declarou nesta sexta-feira a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Estas e outras notícias você confere na íntegra aqui no osul.com.br, porque nós voltamos com mais informação na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos um bom final de semana e até segunda. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.